Graça e paz, minha irmã, graça e paz, meu irmão. Seja bem-vindo de volta, você que já é aluno do IBV e você que está chegando agora, seja bem-vindo. Por favor, caso você ainda não tenha se inscrito, não deixe de se inscrever, se inscreva, curta e acione o sininho para que você possa ser notificado todas as vezes que postarmos um vídeo aqui. Meu nome é Ricardo e estou aqui para desenvolver uma missão teológica pela nossa Junta de Missões GEAB. GEAB quer dizer Jesus é a Esperança da África e do Brasil. E pelo IBV. IBV quer dizer Instituto Bíblico Vida. Nós desenvolvemos essa missão teológica no Brasil, fora do Brasil. Aqui no Brasil nós temos alunos em vários estados, enfim. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem. A palavra significa, na linguagem de Paulo, fazer um corte reto. O pedreiro constrói a parede em linha reta. O carpinteiro risca a obra em linha reta. O agricultor ara a terra em linha reta. Semelhantemente, o estudante da Bíblia, o obreiro do Senhor, que interpreta a Bíblia, terá que interpretá-la corretamente, na linguagem de Paulo, em uma linha reta. E isso, por sua vez, requer o estudo diligente das Escrituras Sagradas e observações minuciosas das revelações divinas das Escrituras. Quem não gosta de estudar a Bíblia, quem não gosta de manejar a palavra, jamais será um intérprete do pensamento divino. Por isso, Paulo exorta a Timóteo, dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado. A palavra procura no original significa apressar-se, ser diligente. Manejar bem significa usar as suas faculdades racionais, usar a sua inteligência. Paulo avisa contra o perigo de fraude na interpretação das Escrituras em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2, dizendo: rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Pare o vídeo e leia este versículo. Portanto, tem o sentido de falsificar e corromper. Na antiguidade, eles falsificavam ouro e vinho. Em todos os tempos se levantaram falsos mestres, falsos profetas, que por ensinos engenhosos têm conseguindo enganar os incautos, causando-lhe até a destruição da sua alma. Pedro referiu-se às epístolas de Paulo, dizendo que nelas haviam certas coisas difíceis de se entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Para esse vídeo e leia 2 Pedro capítulo 3, versículo 15 e 16. E eles faziam isso para sua própria destruição. Como é importante que o estudante da Bíblia, que o estudante da Escritura, saiba não deturpar, mas sim interpretar corretamente a palavra de Deus. Ou seja, fazer um corte em linha reta. Mas o que isso significa? Isso significa que todas as ideias, noções e opiniões preconcebidas sejam postas de lado e que a sua própria ideia, ou seja, que a própria Bíblia seja o intérprete de si mesmo. Não podemos fazer a obra de Deus relaxadamente. Inclusive, o reverendo Hernandes Dias Lopes escreveu
um comentário muito importante a partir da página 65 a 67, no seu livro de comentários expositivo pela Agnos, dizendo assim, que aquele que ensina deve esmerar-se no fazê-lo. Quem prega a palavra precisa ser mestre da palavra. Aquele que cessa de aprender, cessa de ensinar. Quem não abastece a sua própria alma com a palavra não pode alimentar os outros com a palavra. Não podemos ensinar os outros a partir da plenitude das nossas emoções e do vazio da nossa mente. A palavra grega parastesai, traduzida por apresentar-te, significa apresentar-se para o serviço. Fazia referência ao dinheiro genuíno e não adulterado. Também era empregada para aludir a uma pedra lavrada, cortada e provada a fim de ser usada adequadamente na construção de um edifício. Uma pedra com alguma imperfeição era marcada com A maiúsculo, representando a palavra grega adokmastos, que significa provada e encontrada deficiente. O obreiro precisa apresentar-se primeiro a Deus como aprovado, depois apresentar-se diante dos homens com o desafio do pregador do Evangelho. Seu papel não é torcer as Escrituras, mas manejá-la bem. A palavra grega ortotômio, traduzida por manejar bem, significa cortar em linha reta. Calvino relacionou essa palavra com um pai que divide os alimentos durante a refeição, cortando-os de tal maneira que cada membro da família receba a sua porção adequada. Essa palavra traduzida na engenharia civil, no sentido de cortar o caminho em linha reta, ou na agricultura, no sentido de conduzir em linha reta. O significado espiritual é claro. O obreiro não pode torcer a palavra de Deus. Precisa expor integralmente, fielmente, corretamente, enquanto os falsos mestres desvirtuam as Escrituras. Leia 2 Timóteo capítulo 2, versículos 18 e 19. Também 1 Timóteo 1, 6 e 6, 21. O obreiro fiel deve manejar bem, ou seja, pregá-la com fidelidade. 3 erros devem ser evitados ao interpretar as Escrituras. Primeiro, a interpretação errônea de passagens. Um exemplo disso seria a interpretação popular que se faz à parábola do fermento em Mateus capítulo 13, versículo 33, pela qual a mulher, a igreja, põe o fermento, o evangelho, nas 3 medidas de farinha, o mundo, com o resultado que ficou tudo levado. Isto é, que o mundo todo torna-se convertido a Cristo. Esta interpretação não podemos concordar pela seguinte razão. O Evangelho é coisa boa, mas o fermento, como usado nas Escrituras, é alguma coisa má, que deve ser evitado. Por exemplo, em Êxodo capítulo 12, 8, 15 e 20, o fermento foi excluído das casas hebreias na noite da Páscoa, como também das ofertas de suave cheiro em todo o Velho Testamento. Em Marcos capítulo 8, 15 e 21, em Mateus capítulo 16, 11 e 12, e Lucas capítulo 12 e 1, Cristo refere-se ao fermento como símbolo da falsa doutrina e hipocrisia dos fariseus, saduceus e herodianos. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, 6 e 8, emprega o mesmo simbolismo para significar o fermento da maldade e da malícia, em contraste com os asmos da sinceridade e
da verdade. Não é possível que o fermento represente, em um caso, uma coisa boa, em outro caso, uma coisa má. Por conseguinte, a nossa interpretação da parábola do fermento é que a mulher é a falsa religião. Introduz não o evangelho, mas sim uma doutrina adulterada no meio dos homens. Foi isso mesmo que aconteceu nos séculos posteriores, quando a igreja tornou-se o que vemos até hoje, cheia de invencionice, etc. Esse fermento penetrou em toda a massa humana, exatamente como a parábola predisse. Este é apenas o caso da interpretação errônea que aparece entre muitos que eu poderia estar mencionando. Segunda, a espiritualização das Escrituras, ou seja, uma interpretação espiritual. Esta tendência surgiu entre os primitivos pastores da igreja naqueles primeiros séculos, especialmente na interpretação do Velho Testamento. Há pessoas que creem que Jesus voltará do céu depois que todo mundo se converter, pelo fato de aplicarem o sentido espiritual aos nomes Sião, Jerusalém, Jacó, Israel, etc., como se esses fossem a igreja. Em vez de dar um sentido claro e literal a certas passagens referente ao povo de Israel, ensinavam que as ditas passagens se referiam à igreja do Novo Testamento. Segundo essa interpretação, Deus rejeitou para sempre a nação de Israel, e a mesma está debaixo de maldição. E a igreja tomou o lugar de Israel no plano e no propósito divino. Consequentemente, essa aplicação errônea de termos significaria que a nação judaica está eternamente separada de Deus. Jamais poderá voltar a gozar do favor divino. Mas em Romanos capítulo 9 a 11, o apóstolo Paulo claramente revela a restauração de Israel e que no plano de Deus Israel ainda será muito abençoado. Israel será por cabeça das nações e não por cauda. Deuteronômio capítulo 28, versículo 13. O conhecimento de interpretações de textos vai te ajudar a não cometer erros. Até mesmo, uma vez eu ouvi um pregador interpretando um texto de algo que era simbólico, como em Apocalipse, quando diz que Jesus virá montado em um cavalo branco, e ele, na pregação, afirmava dizendo que Jesus viria montado em um cavalo branco. Então você imagina só algo que é simbólico, que revela, que demonstra poder, força. Ele estava materializando algo que é imaterial. Certas partes das Escrituras devem ser interpretadas literalmente. Outras partes da Bíblia Sagrada devem ser interpretadas figuradamente. E outras partes da Bíblia Sagrada devem ser interpretadas simbolicamente. E é esses três sistemas que nós iremos apresentar a todos vocês aqui nesta aula. E o primeiro sistema de interpretação que eu quero apresentar a vocês é o sistema literal. Significa dar à passagem em questão uma interpretação comum de um bom senso e que as palavras são tomadas no sentido usual e costumeiro. Lucas capítulo 1, versículo 31 e 33, que fala claramente e literalmente que Cristo nasceria da Virgem. Seria chamado o Filho de Deus e seria o herdeiro do trono do seu pai Davi, segundo a carne, e que reinaria nesse trono sobre os descendentes de Jacó. Esta regra de interpretação literal é a regra recomendada na maioria dos casos. Devemos usá-la sempre que for possível. Há passagens que não podemos interpretar literalmente por seu conteúdo ou por outras razões óbvias.
faz-nos exigir uma interpretação figurada ou uma interpretação simbólica. Mas sempre que for possível, você como aluno, você como estudante, deve empregar sempre o modo literal. O segundo sistema de interpretação bíblica que eu quero apresentar a vocês hoje é o sistema figurado, ou a interpretação figurada das Escrituras, que se dá às passagens que empregam figuras de linguagem. Por exemplo, em Hebreus capítulo 4, versículo 7, o escritor nos exorta: não endureçais os vossos corações. Em João capítulo 10, versículo 5, Jesus disse: eu sou a porta. E em João capítulo 6, versículo 48, ele diz: eu sou o pão da vida. Naturalmente, tais passagens não significam que os nossos corações sejam fisicamente endurecidos, mas sim que sejam sensíveis ao toque do Espírito Santo de Deus. Nem que Cristo é uma porta de madeira ou do curral, mas sim que ele é a porta de entrada para a vida eterna. Semelhantemente, ele não é um pão literal, e sim como um pão que sustenta espiritualmente aqueles que dele se alimentam. O terceiro sistema de interpretação é o sistema do simbolismo, ou o sistema de interpretação simbólica. Eu quero aproveitar e contar um fato que ouvi quando era mais jovem, um testemunho de um pastor falando sobre o símbolo do Espírito Santo, que o Espírito Santo simbolizava uma pomba. E foi marcante porque quando nós queremos, às vezes, ilustrar algo que é símbolo, fazer algumas formas didáticas para os alunos ou para as pessoas é muito importante. Mas naquele dia eu aprendi algo bem diferente que eu quero apresentar a vocês. Ele pegou a pomba, soltou depois de falar que ela era o símbolo do Espírito Santo, e a igreja grande, depois a pomba saiu e ficou na parte de fora da igreja, onde as pessoas passavam. Depois de algumas semanas, os irmãos estavam vindo para a igreja, e uma das crianças que participou daquele culto, daquele pastor explicando que o Espírito Santo era símbolo de uma pomba, encontrou a pomba simplesmente morta. A criança chamou o pai, chamou a mãe e disse: mãe, pai, mataram o Espírito Santo. O que eu quero dizer para vocês? A criança não tinha o entendimento sobre o que é simbólico, literal ou alegórico. E eu quero dizer para vocês que o literal jamais se tornará simbólico, que o literal jamais se tornará algo que é símbolo. E símbolo nunca deixará de ser símbolo. Por isso, da importância de você entender a Bíblia, de você ler a Bíblia, sabendo qual é o sistema. Nunca fale algo que é literal, interpretando de uma linguagem simbólica, ou algo que é simbólico, interpretando de uma linguagem literal, sem que fique muito claro para as pessoas que estão lhe ouvindo. O literal é literal, o simbólico é simbólico. Pense nisso. Interpretação simbólica é o que usamos quando se trata de objetos animados ou inanimados, que se usa paralelamente a fim de esclarecer um determinado assunto e assim sucessivamente. Nos capítulos 2 e 7 de Daniel, encontramos esse tipo de interpretação usada pelo próprio Espírito Santo. Os reinos gentílicos mundiais, desde o Babilônio, Nabucodonosor, até o retorno de Cristo, são representados pelos vários metais da grande estátua, vista pelo monarca e depois pelas várias feras que o profeta Daniel viu. Convém lembrar que, mesmo na interpretação figurada, ou mesmo na interpretação simbólica, devemos sempre procurar a verdade literal da mensagem divina contida na passagem, em apreço que você está lendo.
A ciência da interpretação, usadamente, é designada a hermenêutica. E a hermenêutica é a arte de interpretar as escrituras sagradas. A hermenêutica deve ser distinta da exegese, que é uma aplicação das leis da interpretação. Ambas as disciplinas merecem um tratamento extenso com o recurso de estudos e aulas mais específicas, independente do seu currículo teológico ou da disciplina que você está estudando. Então, tanto a hermenêutica como a exegese, para que você se torne um grande intérprete das Escrituras, é muito bom você estudar esses dois assuntos separadamente. A interpretação acurada das Escrituras de determinada passagem da Bíblia depende muito de uma diferenciação entre as suas aplicações, as primárias e as secundárias. Como foi afirmado, toda a Escritura é para o cristão, no sentido em que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Mas nem toda a Escritura é a respeito dele. Isto é verdadeiro mesmo quando elas exercem somente a influência de Deus de uma aplicação secundária. Mas o que é uma aplicação primária e o que é uma aplicação secundária? Uma aplicação primária é feita quando determinado texto da Escritura é reconhecido como pertencente diretamente àqueles que ele foi endereçado. Uma aplicação secundária é feita quando determinado texto das Escrituras é reconhecido como não aplicável diretamente a certas pessoas ou classe de pessoas, mas os seus ensinos moral e espiritual são obstentes, apropriados para eles. Muitas verdades valiosas podem ser retiradas para os cristãos do extenso conjunto das Escrituras com respeito ao sábado judaico. Mas aquela parte das Escrituras é dada uma aplicação primária para os cristãos, a quem ela nunca foi diretamente endereçada. Ele deve, como todos os violadores do sábado, ser apedrejado à morte. Números capítulo 15, versículo 32 e 36. De igual modo, se todos os textos das Escrituras Sagradas são de aplicação primária ao cristão, então nós estamos em perigo de ir para o inferno. Pare esse vídeo agora, pare essa aula e leia Mateus capítulo 29, versículo 30. Contudo, esta é a tarefa definitiva do teólogo, do estudante das Escrituras. A sua dignidade pode ser medida por isso, em grande parte pelo seu conhecimento e pelo seu análise do texto total da Palavra de Deus. Para o leitor, em geral, Mateus capítulo 16, versículo 28, é completamente separado de 17, 1 e 8, por causa da instrução completamente artificial de uma divisão de capítulo. Mateus capítulo 16, 28, sozinho parece ser uma apresentação errônea dos fatos, mas quando visto com um detalhe, como uma parte da narrativa da transfiguração, sua predição não é somente explicada, mas ela é uma contribuição muito importante para o propósito da transfiguração. Leia 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 e 21. Igualmente, a promessa de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, é vista como realizada, não em algum tempo futuro no céu. Mas se o leitor fizer a leitura até o versículo 10, ainda adacmos, reprovados. Leia 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Não pode significar a perda da salvação num contexto que tem a ver somente com as recompensas pelo serviço cristão. Uma interpretação correta sempre dependerá muito de um raciocínio feito com base em tudo que a Bíblia apresenta sobre um determinado assunto. Entretanto, uma interpretação de redenção
baseada numa passagem isolada ou particular das escrituras antigas, seria um erro. Já dizia um professor amigo meu que texto sem contexto, ele gera um pretexto para você ensinar heresia. Todavia, as passagens anteriores dão uma grande contribuição para toda a revelação que você estiver estudando das Sagradas Escrituras. Lembrando também a parte do conhecimento das línguas originais, nas quais a Bíblia foi escrita, é muito importante. Por esta razão, o estudo do hebraico e do grego, para você fazer uma exegese digna, é muito importante na preparação e também na elaboração e exposição da Bíblia Sagrada. Por favor, não deixe de se inscrever no canal, de curtir e de acionar o sininho, para que você possa ser notificado toda vez que nós postarmos um vídeo aqui. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente até a próxima aula. Fica com Deus.